Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 1 sobre o advérbio e hoje nós veremos aí o que é um advérbio. Antes de mais nada, pessoal, é importante falar para vocês que nós começaremos a estudar agora as 4 classes de palavras aí que não flexionam, ou seja, as classes de palavras invariáveis. Até agora nós vimos 6 classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Essas 6 primeiras são as classes de palavras que flexionam, as classes de palavras variáveis, ou em gênero, ou em número, ou em grau. A partir de agora, as 4 restantes são aquelas invariáveis: o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Tá? O advérbio ele sofre aí uma flexão de grau, que a gente vai ver, mas ele está aí na classe das palavras invariáveis, tá ok? Pois bem, o que é um advérbio? Até agora, pessoal, nós vimos aí várias classes de palavras e, por eliminatória, dentro de uma oração, vocês já conseguem perceber aí o que é, a que classe gramatical aquela palavra pertence. Observem o seguinte: eu tenho aqui na oração A, Maria viajou ontem. Pois bem, Maria eu já sei que é um substantivo, é um nome. Viajou eu já sei que é um verbo, né? Expressa aí uma ação, situa um fato no tempo, digamos assim, que são as características do verbo. Agora eu tenho uma palavrinha aqui, ontem. O que é essa palavra? É artigo? O artigo é só o, a, os, as, uma, uns e umas, né? Ele pode ser pronome? Não, ele não está aí no lugar do substantivo, não está substituindo nem retomando o substantivo. Ele é um numeral? Dá uma ideia de quantidade? Não, não dá ideia de quantidade. Tá? Ele é um verbo? Né? Dá uma ideia de ação? Também não. Então a gente vai eliminando e vai chegando aí, né, a classe de palavras que a gente quer. A gente vai classificando de acordo com a eliminatória. Então vocês vão eliminando e vão vendo a que classe gramatical pertence àquela palavra. Aqui na B, eles cantaram ontem. Ou seja, eu tenho eles, a gente já sabe que é pronome. Eu, tu, ele, né, os pronomes pessoais aí. Cantaram, a gente sabe que é um verbo. A gente estava estudando o verbo até agora, né, a última aula. Agora tem uma palavrinha aqui, ali. O que é ali? É um numeral? Expressa aí uma quantidade? Não. É artigo? É verbo? A gente vai eliminando e vai vendo a que classe gramatical pertence àquela palavrinha. Então eu tenho aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orações. A, B, C, D, E, F e G. E nós temos nessas orações palavras aí que transmitem uma circunstância. E aí é que está a característica do advérbio. O advérbio é a palavra que transmite uma circunstância. E são várias essas circunstâncias. É importante que vocês, a princípio, gravem essas circunstâncias, tá? E depois, num determinado momento, peguem bem aí o conceito de circunstâncias. Essas circunstâncias podem ser aí, pessoal, de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, de intensidade, de negação e de afirmação. Claro que existem mais, mas as principais são essas aqui. Então eu tenho aqui na oração A o seguinte: Maria viajou ontem. Na B eu tenho eles cantaram ali. Na C eu tenho o povo caminha depressa. Na D, talvez estejam certos. Na E eu tenho ele estava muito cansado. Na F eu tenho não permitiram nossa entrada. Eu tenho um não aqui. Na G eu tenho sim, eu sei gramática. Tá? Então, essas palavras que eu sublinhei aqui, pessoal, são palavras que transmitem aí uma circunstância de alguma coisa. E eu até coloquei aqui do ladinho. Observe como essa palavra ontem transmite aí uma circunstância de tempo. Quando que foi? Foi ontem. Então eu posso dizer que essa palavra é um advérbio. E um advérbio de tempo. Tá? Na B eu tenho eles cantaram ali. Olha esse ali, aqui, lá. Não dá aí uma ideia de lugar? Então ali, né, transmite aí uma circunstância de lugar. E é um advérbio de lugar. Tá? Na C eu tenho o povo caminha depressa. Como é que o povo caminha? O povo caminha depressa, apressadamente. Tá? Então esse depressa aqui é uma palavrinha aí que transmite aí uma circunstância de modo, como o povo caminha. Aqui na D eu tenho talvez estejam certos. Olha esse talvez aí, né, transmitindo aí uma circunstância de dúvida. Talvez
possivelmente também é um advérbio, né? Então esse talvez aqui é um advérbio de dúvida, porque é uma palavra que transmite aí uma circunstância de dúvida. Na eu tenho ele estava muito cansado. Olha esse muito, muito. A ideia aqui, né, de intensidade. Ele estava muito cansado. Então aí um advérbio de intensidade. A palavrinha muito aqui dentro dessa oração. Na F eu tenho não permitiram nossa entrada. Olha esse não aqui, não, dando uma ideia aí, né, transmitindo uma circunstância de negação. Não, portanto, é um advérbio de negação. Na G eu tenho sim, eu sei gramática. Esse sim aqui não dá uma ideia aí de afirmação, né? Porém, portanto, o sim é um advérbio de afirmação. Tá? Então todas as palavras sublinhadas aqui no quadro, elas são advérbios e transmitem aí as circunstâncias que estão em vermelho. O advérbio é a palavrinha que vai transmitir aí uma circunstância, que pode ser aí de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, de intensidade, de negação e de afirmação. Tá? Vamos ver aí uma outra característica do advérbio. O advérbio, pessoal, além de ser aquela palavrinha aí que indica a circunstância em que ocorre a ação verbal, ele é uma palavrinha que vai modificar uma outra palavra. O advérbio, ele modifica um verbo, ele modifica o adjetivo, ele modifica um outro advérbio e modifica também uma oração inteira. Vejamos como isso se dá aqui nas orações. Eu tenho aqui, tá, nesses dois períodos da letra A, duas orações. Os comerciantes acordaram. Ocorre que eu quero aí, né, indicar a circunstância dessa ação verbal, digamos assim. Então eu posso dizer os comerciantes acordaram tarde, tá? É diferente de eu falar os comerciantes acordaram. Eu quero dizer que eles acordaram tarde. Então eu acrescento um advérbio ali, depois do verbo acordaram, né? E aí o que vai acontecer? Eu modifiquei esse verbo, eu estou dizendo que eles acordaram tarde agora. Né? É muito diferente de eu falar os comerciantes acordaram. Ponto. Agora eu quero modificar este verbo, eu quero dizer que eles acordaram tarde. Então eu acrescento um advérbio aqui. Tarde é um advérbio de tempo. E aí eu transmito aí uma circunstância de tempo para este verbo. Então o advérbio é uma palavrinha que modifica o verbo. Tá? Agora olhem aqui nas orações aqui da letra B. Eu tenho a criança estava alegre. Eu posso dizer, a criança estava alegre. Agora eu quero modificar este adjetivo alegre. Então o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu digo a criança estava muito alegre. Aí eu acrescento aqui um advérbio, muito, de intensidade, do ladinho do adjetivo alegre. E eu modifico este adjetivo. Dizer aí a criança estava alegre é diferente de dizer a criança estava muito alegre. Agora eu estou intensificando este adjetivo alegre. Então, o advérbio é uma palavrinha aí que modifica o adjetivo. Agora olhem aqui nas sentenças da letra C. Eu tenho os comerciantes acordaram tarde. Pois bem, eu posso dizer os comerciantes acordaram tarde, mas eu também posso intensificar este advérbio tarde aqui. Eu posso dizer os comerciantes acordaram muito tarde. Agora eu estou intensificando este outro advérbio aqui. Olha o advérbio intensificando um outro advérbio. Agora eu estou dando aí, né? Estou falando que eles, além de terem acordado tarde, eles acordaram muito tarde. Eu estou intensificando este advérbio tarde. Então, o advérbio é a palavrinha que modifica também um outro advérbio. Muito é advérbio de intensidade e tarde é advérbio de tempo. Tá? Agora eu tenho aqui na sentença D, nas sentenças da letra D, todos os alunos passaram de ano. E eu posso dizer também, né, eu posso colocar em um outro advérbio. E aí eu faço o seguinte, eu digo felizmente todos os alunos passaram de ano. Tá? Quando eu digo felizmente todos os alunos passaram de ano, né, eu estou aí
dando aí, transmitindo uma circunstância aí para toda essa oração aqui, né? Todos os alunos passaram de ano. Observe que tem até uma vírgula aqui, né? Felizmente. Este advérbio aqui se relacionando aí com toda esta oração. Agora, o mais importante que vocês têm que observar aqui é como essas palavrinhas estão aí, né, ligadas a essas outras palavras, a qual elas estão se modificando, digamos assim. Quando eu digo acordaram tarde, eu percebo que este tarde aqui está diretamente ligado ao verbo acordar. Acordaram tarde agora, né? É diferente de falar os comerciantes acordaram. Aqui é a mesma coisa, eu percebo que este muito está diretamente ligado ao adjetivo alegre, modificando o adjetivo alegre. Aqui é a mesma coisa, eu percebo que este muito, né, ele está aí diretamente ligado à palavrinha tarde. Né? Então, como é que vocês percebem isso? Tirando aquela palavrinha, como eu coloquei aqui, né? A primeira opção é sempre sem aquela palavrinha que ele está modificando ali. Então, os comerciantes acordaram, né? É uma oração. Os comerciantes acordaram tarde é outra, tem um outro sentido. Na B é a mesma coisa. A criança estava alegre e aqui eu digo a criança estava muito alegre. Também tem sentidos diferentes. Na C, os comerciantes acordaram tarde é diferente de dizer os comerciantes acordaram muito tarde. Né? E aqui na D é a mesma coisa. Eu posso dizer todos os alunos passaram de ano e posso dizer felizmente, vírgula, todos os alunos passaram de ano. Tá? Então o advérbio também é aquela palavrinha que vai modificar uma outra palavra. Quais são essas palavras que o advérbio pode modificar? Ele pode modificar aí o verbo, pode modificar o adjetivo, o advérbio pode modificar também um outro advérbio e o advérbio pode modificar uma oração inteira. Bom, pessoal, eu coloquei aqui no quadro algumas circunstâncias que o advérbio exprime aí, tá? Bem como as suas palavrinhas aí que dão a ideia dessa circunstância. Obviamente que existem mais. Portanto, eu estou colocando no site, ali no link listas, tá? Uma lista aí com os advérbios e as suas circunstâncias. Podem dar uma olhadinha no site ali que vocês vão encontrar. Mas eu sugiro que vocês pesquisem nas gramáticas, que vocês pesquisem também na internet e vejam aí que existem outras circunstâncias além dessas e também outras palavras que expressam essas circunstâncias. Então eu tenho aqui circunstância de tempo, né? Olha a palavrinha ontem, hoje, amanhã, agora, logo, depois, já. Todas essas palavras aí transmitem uma circunstância de tempo, tá? Se vocês lerem, vocês vão perceber isso. Circunstância de lugar. Aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, perto, longe, acima. Todas elas transmitem aí uma circunstância de lugar. Obviamente que tem mais. Circunstância de modo. Bem, mal, assim, devagar, calmamente. E a maioria dos advérbios terminados em mente, né, são aí advérbios de modo. Tá? Circunstância de afirmação. Sim, deveras, certamente, realmente. Tá? Aqui terminam em mente, mas são de afirmação. Mas a maioria dos advérbios terminados em mente são advérbios de modo. Tá? Circunstância de negação. Não, absolutamente, tampouco. Tá? Todas as circunstâncias de negação. Essas palavras aí expressam essas circunstâncias. Circunstância de dúvida. Talvez, quiçá, acaso, de certo, provavelmente. Olha como dá uma ideia aí de dúvida, né? Circunstância de intensidade. Muito, pouco, bastante, mais, menos e outras palavras que também transmitem circunstância aí de intensidade. Uma observação aqui a respeito deste advérbio muito e deste advérbio aqui o bastante. Essas palavrinhas podem ser aí advérbios e podem ser pronomes adjetivos indefinidos. Agora vocês já sabem, né, o que é um pronome adjetivo indefinido e já sabem também o que é um advérbio. Vamos ver a diferença aqui, é muito fácil. O advérbio é uma classe de palavras invariável, ele não vai para o plural, não flexiona em número. Portanto, quando eu conseguir colocar essa palavrinha muito e essa palavrinha bastante no plural, significa que ela não é um advérbio, ela é um pronome adjetivo indefinido. Observem o seguinte, eu andei muito. Eu posso dizer eu andei,
mas eu posso dizer eu andei muito. Olha o muito aqui, né? Não é aquela palavrinha, o advérbio não é a palavrinha aí que modifica o verbo. Então, muito aqui está modificando este verbo aqui, tá? Portanto, ele é um advérbio. Agora, eu não consigo colocar esse muito no plural. Eu vou dizer, nós andamos muitos. Não, eu vou dizer, nós andamos muito. Então, ele não vai para o plural, ele é um advérbio. Ele está muito triste. Olha o advérbio muito aqui, modificando o adjetivo triste. Não está modificando o adjetivo triste? Está aqui, ó. Né? O advérbio muito aqui, modificando o adjetivo triste. Então eu vou colocar essa palavra no plural, vai ficar eles estão muito tristes. Tá? O muito não vai para o plural. Eu não posso dizer eles estão muito tristes. Significa que este muito é um advérbio. Acordei muito cedo. Né? Olha o muito aqui, intensificando um outro advérbio. Ele intensifica, né? Ele modifica o verbo, modifica o adjetivo e modifica um outro advérbio. Se eu colocar essa palavra, essa oração no plural, eu vou dizer nós acordamos muito cedo. E não nós acordamos muito cedos. Não tem como. Então o muito não vai para o plural, muito aqui é um advérbio. Tá? E o advérbio se relaciona, né? Ele modifica o verbo, modifica o adjetivo e modifica um outro advérbio. Né? Agora, nessa oração aqui eu tenho comprei muito pão. Pão não é verbo, pão não é adjetivo e pão não é um outro advérbio. Ou seja, este muito está se referindo aqui a um substantivo. O pronome adjetivo indefinido se refere a um substantivo. Aqui ele é pronome adjetivo indefinido. Observem que se eu colocar esta oração no plural, eu vou conseguir colocar essa palavrinha aqui no plural. Eu vou dizer, nós compramos muitos pães. Então, se vai para o plural, significa que não é advérbio. Significa que é um pronome adjetivo indefinido. Aqui é pronome adjetivo indefinido e não é advérbio. Tá? Isso vai acontecer também com a palavrinha bastante. E aí eu vou ver, né, da mesma maneira que eu vi aqui no muito. Então eu tenho eu andei bastante. Né? Olha aqui, ó, andei. O bastante se referindo aqui ao andei, ao verbo andar. Advérbio, né, modificando o verbo. E se eu colocar no plural, a palavrinha não vai para o plural. Nós andamos bastante, e não nós andamos bastantes. Tá? Significa que esse bastante é um advérbio. E aqui eu tenho, ele está bastante triste. Olha o bastante aqui, né, modificando um adjetivo, tá? Que é uma característica do advérbio. Se eu colocar no plural, o bastante também não vai para o plural. Eles estão bastante tristes, e não eles estão bastantes tristes. Né? Bastante aqui é um advérbio. Tá? Agora, aqui eu vou dizer, eu comprei bastante roupa. Roupa, pessoal, é um substantivo, não é um advérbio, não é um adjetivo e não é um verbo. Né? Então, bastante aqui está se relacionando aqui com roupa, né? E eu vou colocar no plural, eu vou conseguir passar essa palavra para o plural. Eu comprei bastantes roupas. Aliás, eu comprei bastantes roupas é perfeitamente cabível na língua portuguesa. O bastante pode ir para o plural quando ele for pronome adjetivo indefinido. Então eu posso dizer, comprei bastantes camisetas, comprei bastantes roupas, sem problema algum, tá? Porque bastante aqui está aí se referindo à roupa, que é um substantivo, tá? Então é pronome adjetivo indefinido, tá ok?